Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa formação teológica, continuando aqui esse estudo de panorama do Novo Testamento. E ontem finalizamos ali a carta de 1 Timóteo, carta de Paulo, e hoje vamos entrar na segunda carta de Paulo a Timóteo. Chegamos aqui, quase chegando ao, já passando um pouquinho da metade aí do panorama do Novo Testamento. E hoje, nessa carta de Paulo, uma carta maravilhosa, uma carta que edifica muito. E eu tenho certeza que essa aula vai edificar muito a sua vida. Vamos lá. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. A última carta. Paulo está preso aqui numa prisão marmitina. E por mais que não seja a última carta de Paulo cronologicamente no Novo Testamento, essa é a última carta que Paulo vai escrever. E ele escreve a Timóteo. Timóteo, ele é considerado por Paulo, né, como seu filho Timóteo, filho na fé, e Paulo ele tem uma consideração enorme por Timóteo, uma afinidade muito grande, não só com Timóteo, mas também com toda a sua família ali. E Paulo vai escrever de uma prisão. Paulo agora não está mais numa casa alugada como da sua primeira vez, né, a primeira vez que ele foi preso, ali em Roma, mas agora não. E Paulo vai escrever essa carta a Timóteo. É uma carta muito pessoal, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Paulo ele faz aqui como se fosse um desabafo final, deixando ali o seu ministério como um legado, né, um legado apostólico para que Timóteo e os demais discípulos pudessem dar continuidade. Você pode imaginar agora Paulo, esse grande apóstolo, um dos vultos do Novo Testamento, agora preso, idoso, acorrentado. E ali no capítulo 2, versículo 9, você vai perceber, né? Em todo o primeiro, desde o primeiro versículo da carta de 1 Timóteo, até mesmo 2 Timóteo, você vai perceber Paulo, assim, com um discurso muito emotivo, muito emocionado, esse discurso de Paulo, principalmente em 2 Timóteo. Ele se sente abandonado, está velho, ele fala que tá sozinho, que foi abandonado, e nós percebemos isso. Mas algo que é muito interessante a gente perceber que uma carga de muita fé nas palavras do apóstolo Paulo. A tradição conta que nessa época, né, em 64, que é mais ou menos nessa época que Paulo vai escrever, 64 depois de Cristo, o imperador Nero vai incendiar Roma. E o que ele vai fazer? Ele, sentindo o peso daquela pressão, a forte pressão, porque muitos ali sabiam o que ele havia feito, mas por causa dessa pressão ele vai colocar a culpa nos cristãos. Ele vai culpar os cristãos de traição e ateísmo. E isso deu-se início a uma das maiores perseguições da história da igreja, né, por esse imperador. O cristianismo estava sendo perseguido naquela época, e por causa dessa perseguição, como consequência dessa perseguição, muitos líderes cristãos foram presos. E dentre eles, aqui Paulo, né, ele vai ser preso, e é dessa prisão ali em Roma que ele vai escrever essa sua carta a Timóteo. Dali ele é condenado à morte. E Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, você vai perceber que ele já começa a perceber que a sua morte é chegada. Ele fala: olha, eu já estou sendo oferecido como libação. Já estou sendo oferecido como libação. Já é chegado o tempo da minha morte. Ele sabe que vai morrer. E por que Paulo sabe que vai morrer? Porque o julgamento de Paulo estava acontecendo naquela época. Né? Quando ele escreve a Timóteo, ele estava ali no meio do seu julgamento. Né? E ele sabia que, de acordo com os acontecimentos e de acordo com o seu julgamento ali, como as coisas estavam caminhando, ele sabia que ele não seria solto, né? E ele vai escrever. E ali no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E aqui nessa prisão, aqui em Roma, Paulo vai trazer algumas orientações para Timóteo, mesmo sabendo do seu futuro, que ele teria pouco tempo, ele vai dar instruções a Timóteo, ele vai fortificar Timóteo na fé, ele vai falar para Timóteo que ele acreditava no seu ministério. É como se Paulo estivesse passando um bastão para Timóteo. De quem é Timóteo? Timóteo é esse jovem que, por mais que era muito novo, era alguém que tinha uma fé admirável.
Paulo vai escrever, e no início aqui da sua carta, ele vai dizer assim: olha, Timóteo, eu me lembro muito bem da sua fé. Primeiro, essa fé eu vi brilhar na sua Volóide e na sua mãe Eunice. E eu estou certo, plenamente convicto, de que essa fé ainda habita em ti. Paulo sabia que a fé de Timóteo, e Paulo se admirava da fé e de como Timóteo conhecia as Escrituras. E por causa disso, foi brotando uma confiança muito grande de Paulo no ministério de Timóteo. Como consequência disso, Paulo vai deixar Timóteo na igreja de Éfeso. Essa igreja que era uma igreja grande, mas era uma igreja confusa e pressionada de dentro para fora, de fora para dentro, não somente pela perseguição do império, mas também pelos próprios líderes que estavam surgindo ali naquela igreja, que eram considerados por Paulo como falsos mestres. Agora, Timóteo é o quê? Timóteo não é apenas um discípulo de Paulo comum. Timóteo agora é pastor dessa igreja e era um grande homem de Deus. Mas Paulo vai perceber que Timóteo agora está emocionalmente fragilizado. Timóteo agora precisa de um suporte pastoral do apóstolo Paulo. E Paulo vai escrever a sua primeira, a segunda carta a Timóteo, uma carta pastoral. E essa carta de Timóteo faz parte desse grupo, das epístolas pastorais de Paulo, que são a primeira carta, a segunda carta e também a carta de Tito, que são consideradas como cartas pastorais do apóstolo Paulo. E Paulo vai trazer aqui uma palavra de fortalecimento a Timóteo, para que Timóteo não desistisse do seu ministério, para que ele permanecesse firme. Ele dizia: olha, eu confio em você, Timóteo. Eu me lembro da sua fé. Então, Timóteo, desperte o dom de Deus que está em você. Está lá no capítulo 2, ou no capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dizer que desperte o dom de Deus que está em ti, que foi lhe dado por imposição das minhas mãos. E ele vai encorajar Timóteo, dizer: Deus não nos deu, Timóteo, o espírito de covardia, Timóteo. E lá no capítulo 2, ainda no versículo 3, ele vai falar assim: sofre comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. E a estrutura dessa carta de Paulo a Timóteo, desde o primeiro do capítulo até o último capítulo, Paulo está encorajando a Timóteo. Ele vai dizer: não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe do evangelho. Ele lembra Timóteo da sua fé, ele fala para que Timóteo pudesse avivar o dom que ele recebeu, esse dom que foi recebido quando o próprio Paulo impôs sobre ele as mãos. Ele vai reforçar que Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim essa convicção que vem pelo amor, pelo equilíbrio, pela moderação. E no capítulo 2, Paulo vai despertar em Timóteo esse chamado a ser um discípulo fiel, trazendo uma palavra de fortalecimento, mesmo em meio a todas aquelas dificuldades. E Paulo vai dizer: fortifica-te na fé. Paulo também, aqui no capítulo 2, ele vai trazer 3 metáforas interessantes. A metáfora do soldado, do atleta e do lavrador. Do soldado, ele vai dizer assim: suporta comigo o sofrimento, como um bom soldado em Cristo que suporta o sofrimento. Como atleta, ele vai dizer: segue as regras, Timóteo, lá no capítulo 2, no versículo 5. E como um lavrador, vai dizer que alguém que trabalha com dedicação e espera ali os frutos da terra. Ou seja, essas metáforas vão mostrar alguém que está aguardando, suportando e seguindo as regras. É alguém que espera firme no propósito, alguém que espera firme em Deus. E ele vai exortar a Timóteo a sofrer por amor do evangelho. Esse encorajamento de Paulo a Timóteo era justamente para que Timóteo pudesse continuar o seu ministério com fidelidade. Paulo vai alertar Timóteo aqui nessa carta também sobre os líderes, os falsos líderes. Ele vai falar assim: tome cuidado com alguns que se levantaram no meio da igreja. Ele vai dar alguns nomes aqui, né? Falando, por exemplo, de Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Tome muito cuidado com ele. Vai falar, alertando sobre Emineu e Fileto, que estavam corrompendo a fé com falsas doutrinas. Paulo vai alertar Timóteo nessa carta. E no capítulo 3, Paulo vai falar de tempos difíceis,
mas que nesses tempos difíceis era necessário haver fidelidade à palavra. Permaneça firme na palavra. E Paulo vai falar sobre profecias dos últimos dias, que nos últimos dias levantariam homens egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, arrogantes. E Timóteo diz: cuidado, cuidado, cuidado com esses e cuidado também com falsos mestres. É uma carta que nós vamos perceber que Paulo está praticamente passando o bastão, e ao passar o bastão, ele vai falar das perseguições que sofreu, vai falar do sofrimento presente, e com isso ele vai alertar Timóteo: Timóteo, cuidado. É como se ele dissesse assim: tudo isso que eu sofri, Timóteo, se prepare, você também pode sofrer, mas permaneça firme. Ele exorta Timóteo a permanecer firme. E ele diz para Timóteo no capítulo 4, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Paulo vai falar da urgência da pregação do evangelho, que é necessário, independente do tempo, pregue a palavra. Ele diz para Timóteo que muitos vão rejeitar a sã doutrina, mas Timóteo, vai até o final, cumpre cabalmente o seu ministério. E essas palavras de Paulo para Timóteo, ele vai finalizar dizendo assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está preparada, que eu sei que eu vou receber das mãos do justo juiz. Mas Paulo não deixa de alertar Timóteo, alertando Timóteo a ter esse cuidado, cuidado para se guardar do mal, cuidado para se guardar da falsa liderança, e também para que ele se mantesse fiel e firme até o final. E Paulo vai terminar com uma bênção e uma afirmação poderosa. Ele diz assim: olha, o Senhor me assistiu. Lá no capítulo 4, versículo 17 e 18. O Senhor me assistiu e me livrará de toda obra maligna. Essa é a carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta. Uma carta carregada de emoção, uma carta onde Paulo fala de uma forma muito pessoal e para esse considerado seu filho na fé, Timóteo. Uma carta poderosa, com ensino e que traz não somente orientações para Timóteo, mas deixa um legado, alguém que está passando o bastão e confiando a pregação do evangelho a outros. E terminamos hoje a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. E amanhã estaremos aqui com a carta de Paulo a Tito. E eu espero você aqui amanhã. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.